Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler um texto em Eclesiastes capítulo 12, o capítulo todo, a partir do verso 1. E vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Eclesiastes, enquanto você procura, eu vou te contar. É um dos livros que eu particularmente considero mais tristes, porque é o balanço de uma vida, é um inventário de uma vida, é aquilo que a pessoa conclui de tudo que ela experimentou, de tudo que ela viveu. E o escritor de Eclesiastes, ele é um rei que se mede com os reis antes dele e diz de si mesmo com muita modéstia, mas com muita verdade: de todos os reis até agora, eu sou o mais glorioso, o mais rico. E ele faz então um inventário, ele vai dizer de tudo que ele produziu, e ele passa a contar exemplos das coisas que ele testemunhou, na medida em que ele buscou sabedoria. O capítulo 12, sendo o último capítulo, então é onde ele vai fechar, ele vai fazer uma conclusão de tudo que ele nos disse do capítulo 1 ao capítulo 11. Então eu quero que você depois, tendo o interesse, eu espero que tenha, leia o livro de Eclesiastes a partir do capítulo 1, que é um livro muito interessante. Vamos ler, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, que fique tudo escuro. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar as palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como espinhos, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, presta atenção, não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Irmãos, diferente do que normalmente eu faço, normalmente eu leio um texto no Velho Testamento, leio um texto no Novo Testamento e começo uma pregação onde eu vou trabalhar com alguns elementos daquilo que foi lido. Mas hoje eu quero tomar a liberdade de fazer um sermão comentando partes do que eu li, para que vocês não percam nada. O desejo do meu coração é que você entenda uma mensagem que vai ficar como uma grande mensagem, mas que você se lembre do caminho
que nós fizemos entendendo a leitura para chegar nessa mensagem. Então eu vou te pedir licença para ter paciência comigo. Quando eu terminar aqui, nós vamos ler 2 Coríntios. A primeira coisa que você precisa entender é o que eu já disse. Quem escreve é um homem que buscou a sabedoria e usa a si como uma referência de vida, e ele vai dizer de si: eu fui alguém que experimentou todos os prazeres que o poder e a riqueza podem dar a alguém. Porém, ele afirma lá no começo que ele não se permitiu ser vencido pela loucura, embora ele tenha chegado perto dela. E aí ele vai descrever todas as coisas que são operosas na vida dele, todas as coisas que ele viu na vida dos outros, boas e ruins, e ele vai comparando umas com as outras. Quando ele chega no capítulo número 12, ele vai falar primeiro para os que são jovens, para os que ainda têm força. Quando ele está falando de jovens, ele não está dizendo de garotos de 15, 16, ele pode estar falando com uma pessoa de 50 até com 60 anos, ele está falando para uma pessoa que ainda tem vigor, com uma pessoa que ainda entra e sai, que escolhe a comida, que toma o banho, que viaja, que faz sexo, que compra, que vende, alguém que tem uma vida que é caracterizada pela habilidade de viver bem. Isso ele chama de jovem. Então ele diz assim, presta atenção: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador enquanto tudo está bem. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Lembra-te do teu Criador enquanto você está vivendo confortavelmente, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição. E aí ele diz uma coisa, ele diz assim: antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ele não está falando do momento da tragédia, ele não está falando daquele momento em que você pode ser surpreendido por um acidente ou por um crime e ficar vitimado em cima de uma cama, numa cadeira de rodas, ou perdendo o seu patrimônio. Não, ele está dizendo quando chegar o tempo em que a velhice te paralisar, quando a velhice parar você. Porque você pode ter 60 anos e nos dias de hoje, ter 60 anos é mais ou menos comparado a quem tinha 40 no passado. Porque os homens envelheciam com 50 anos. Com 50 anos se era um ancião. Hoje, com 50 anos, a pessoa está correndo na rua 10 quilômetros todo dia de manhã, está fazendo academia, está amando e sendo amado, está viajando, está cheio de projetos, começando muitos projetos. Mas ele diz, em algum momento a velhice vai te parar. Você pode dizer, eu tenho 65 e estou muito bem, eu tenho 70 e estou muito bem. Eu conheço pessoas que têm 70 anos e que correm 12 quilômetros todos os dias, que fazem academia, que têm namoro em atividade, que viajam, que estão muito ativas, estão aprendendo línguas novas, estão fazendo cursos novos de estatística, que é um negócio complicado, porque fizeram lá atrás. Mas ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador nesse momento, antes que chegue a velhice, porque a velhice vai chegar. Vai chegar o dia em que você vai se levantar e vai se deparar com outro quadro. Qual é o quadro que você vai se deparar? Aí ele vai começar a descrever para nós. Veja o que ele diz: antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele diz assim, naquele dia em que os seus olhos começarem a perceber que não tem muita luz no mundo, em que começam a ficar opacos, em que você olha e tem uma espécie de fumaça, em que você começa a perceber que mesmo com óculos você já não consegue ler a sua Bíblia, que você não consegue mais colocar a agulha passando pelo buraquinho dela. Presta atenção que ele vai dizer assim, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e escurecerem os que olham pela janela, em que os seus dentes começarem a ficar bambos, em que você começar a ficar banguelo, o dente cai, e você chega no dentista e ele diz, tem perda óssea.
E você fica desesperado e diz, mas eu escovei mal os dentes. Não, ele está dizendo, isso acontece na velhice. O cálcio vai sendo retirado dos ossos, o tronco vai ficando pesado. Irmãos, nós somos uma estrutura muito interessante do ponto de vista mecânico. Nós temos uma coluna que sustenta toda essa parte que é muito pesada. Então você, em algum momento, você está esguio, está retinho, mas há aquele dia em que alguém vira para você e diz assim, corrija a postura, e você está andando na rua e já começa a ficar assim, e você já precisa de um apoio de uma bengala, e você, para descer em algum lugar, tem que se apoiar no corrimão, porque se soltar cai. Ele diz, quando esse momento chegar, você vai começar a sofrer. Você vai começar a sofrer porque você já não está dando conta de você mesmo. Então ele diz, lembra do teu Criador quando você está forte. Lembra de Deus no momento em que você pode entrar e sair, no momento em que você diz, hoje tem o futebol ou tem o culto, hoje tem a escola dominical ou tem o passeio na casa do tio, hoje eu posso ler a Bíblia ou eu vou só ver Netflix. Ele diz, lembra, porque nesse momento você tem uma opção, mas vai chegar aquele momento em que você vai dizer, não tenho contentamento, e ele vai dizer mais, olha o que ele diz aqui, verso 5, como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem vai à sua eterna casa, e os que choram andarão rodeando pela praça. Ele diz, olha, florescer a amendoeira quando floresce a flor é branca, quando os cabelos ficarem brancos. Sabe, irmãos, nós podemos esconder os cabelos brancos. Podemos, de duas maneiras. Nós podemos raspar a cabeça, e aí não aparece cabelo branco nenhum, Lucas. Raspou a cabeça, não aparece cabelo branco. Mas também podemos tingir. Isso é muito comum hoje para as mulheres. Normalmente a gente até brinca e diz que mulher não fica de cabelo branco, fica loira. Começa fazendo luzes e depois vão mudando as cores. Mas os homens também já estão assim. Já estão tingindo cabelos. Mas debaixo da tinta tem um cabelo branco. Então ele diz, quando a velhice começa a chegar, o cabelo começa a ficar branco. Começa a ficar esperto, porque os dias das suas dificuldades já estão começando. Sabe, irmãos, quando eu comecei a chegar perto dos 40, ali pelos 38, eu comecei a esticar o braço para ler a Bíblia. Já não lia mais aqui, eu comecei a levar mais para frente. Em algum momento o óculos chegou. Em algum momento a gente vai ao médico, ele diz, vou aumentar o grau do seu óculos. Em algum momento a gente vai ficando pesado, em algum momento os dentes já não podem mais comer o que a gente comia antes. Você, quando jovem, pegava ali um osso de galinha e mastigava e quebrava aquela coisa. Mas você pega uma comida um pouco mais dura quando está mais velho, e quando você morde, aquilo quebra o seu dente. O dente balança para um lado. Ele está dizendo, nesse momento, se você não souber que o final da velhice é você ir à sua eterna casa, e que muitas pessoas vão chorar pela praça, que é o cortejo fúnebre. Você já reparou que quando morre alguém, normalmente as pessoas vêm e choram muito, e vão para o cemitério enterrar aquela pessoa, e as pessoas vão chorando, velam o corpo um pouquinho, e aí sai para fazer o sepultamento, e as pessoas vão chorando. Ele diz, quando você começar a ficar velho, quando você começar a esticar o braço para ler, quando você começar a tingir cabelo, quando você começar a perceber que você já perdeu um dente, e alguém diz, não gente, é fácil, hoje é só você fazer um implante. Ele diz, calma, para tudo, lembra que você já está muito próximo de ir para a sua eterna casa. Você está próximo do momento em que você vai deixar esse mundo. E os anos da velhice são pesados. Olha o que ele diz aqui, verso 6. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Ele está dizendo que não importa como você viva, você não está imune à velhice e à morte. O final da juventude é a velhice. O final da velhice é a morte. Irmãos, aí ele vai dizer algo incrível. O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Então presta atenção aqui. Olha aqui para mim. A morte não é o fim.
O pó, o corpo, carbono, água, volte à terra como era. E o espírito vá a Deus. Então perceba que a jornada do espírito começa na morte. A morte não é o fim. No dia em que vocês ficarem sabendo que o pastor Ademir faleceu, não acreditem que o pastor Ademir acabou. O pastor Ademir terá devolvido à terra aquilo que terra era, o seu corpo, mas o seu espírito segue para Deus. Então não existe morte, não existe morte. Entenda, você é cristão. Ah, pastor, mas eu morro de medo de morrer. É bobagem você temer aquilo que é certo, é bobagem você ter medo daquilo que vai acontecer. A morte é uma realidade que vem normalmente depois da velhice, que normalmente vem depois da juventude. Então ele está dizendo, na tua juventude, na tua força, nos dias em que você ainda está podendo fazer tudo que você gosta, começa a se preparar, porque você vai para Deus. E você não vai chegar para Deus de mãos vazias. Ninguém vai chegar diante de Deus de mãos vazias. Todos nós vamos levar o saldo daquilo que fizemos nesse mundo. Olha o que ele diz aqui, presta atenção, em nome de Jesus. Aí ele vai falar assim, verso 9, verso 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Gente, sabe o que ele está dizendo? Você está vivendo para juntar dinheiro? Você está vivendo para ter conforto? Você está vivendo para que as pessoas achem você bonito ou bonita? Inteligente? Ele está dizendo isso é vaidade, porque isso vai passar. Com a idade vai, com o tempo passa. A velhice te rouba. A mulher bonita fica feia. O homem bonito fica feio. A pessoa forte fica fraca. O homem rico vai embora do mesmo jeito que o pobre vai. Morre um mendigo debaixo de uma marquise, morre um doutor muito rico num palácio. Os dois vão para o mesmo lugar. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Deus nos nivela no nascimento e Deus nos nivela na morte. Então eu preciso, como cristão, entender que essa é a verdade da minha religião. A morte não é o fim. Eu seguirei levando o saldo do que fiz nessa vida. Isso traz uma responsabilidade. Tudo que eu fizer aqui, eu vou levar para o outro lado. Tudo que eu fizer aqui, eu vou apresentar do outro lado. Eu estou aqui com uma missão, você está aqui com uma missão, e você está cumprindo, bem ou mal você está cumprindo, e você vai levar o resultado da sua atividade para Deus. Aí ele diz uma coisa de si. Olha o que o pregador vai dizer de si. Procurou o pregador, olha, verso 9, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e pesquisou, esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Qual era o interesse dele na medida em que ele foi analisando todas as coisas? Ensinar as pessoas. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Pensa na sua vida. Olha aqui para mim, por favor. Pensa na sua vida. Quantas oportunidades boas de aprender alguma coisa você teve, você desprezou, e você olha para trás e diz assim, por que eu não aproveitei a oportunidade? Por que eu não fiz um concurso lá atrás para hoje eu estar melhor? Por que eu deixei de fazer o vestibular para medicina e fui viver uma vida com outras escolhas? Por que eu não fiz um concurso para a Receita Federal? Por que eu não fiz um concurso para ser auditor do INSS? Por que eu não entrei na Polícia Militar? Por que eu não entrei na Marinha? Por que eu deixei passar aquela oportunidade? Meu Deus, aquela empresa me ofereceu alguma coisa tão boa e eu não aceitei, e aí hoje você amarga isso. Então veja o que ele está dizendo. O pregador, ele tentou ensinar as pessoas, ele fez tudo para que as pessoas pudessem aprender. Você está aqui hoje à noite e você tem a possibilidade de aprender com o pregador que escreveu Eclesiastes, e você tem a possibilidade de aprender comigo, que estou te repetindo o que ele falou. E aí o que ele diz disso? Esse era o interesse dele. Ele diz assim, verso 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é reto, palavras de verdade.
As palavras dos sábios são como agulhas que costuram, como pregos bem fixados pelos mestres das construções, que nos foram dadas pelo único pastor. Por favor, olha para mim em nome de Jesus. Ele está dizendo, esse ensino é como a agulha da habilidosa costureira que faz uma roupa. Quem aqui, eu não sei se já teve, talvez não tenha, mas se tiver, por favor, levanta a mão. Quem aqui já passou o aperto de ter uma roupa que rasgou, que descosturou, e você ficou apavorado numa festa? Você já passou por isso? Vocês dois já passaram? É horrível, não é? Você está confiando numa roupa que você está vestido e você está numa festa ou em algum lugar e simplesmente a costura... E você fica apavorado. Veja o que ele diz, os ensinos que eu estou dando não são meus, são do Supremo Pastor Deus. Esse ensino é como uma agulha que costura muito bem a roupa que você vai vestir. É como o prego que o construtor coloca e ele faz uma casa e a casa fica segura. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, não sou uma pessoa muito esperta, eu acho que me falta ainda muito recurso. Mas quando nós construímos a casa pastoral, as telhas que nós usamos são telhas muito leves. E aí, eu descobri que essa região venta muito. Eu chamei o serralheiro, o pedreiro, e falei com ele, você vai comprar ferros chatos de 3/8, acho que é 3/8, um grosso assim, e você vai fazer uma tela soldada em cima dessas telhas, vai descer com as pontas até a estrutura da construção, vai quebrar um pouquinho e vai soldar na ferragem das vigas. Você vai amarrar o telhado, porque eu tenho muito medo desse lugar aqui. Eu já vi, você já deve ter visto, pastor, telhado de posto de gasolina ser jogado longe, você já deve ter visto na televisão. Essa semana, quarta-feira, nós tivemos uma ventania em Belo Horizonte, vocês viram? Irmãos, aqui na minha rua, na rua aqui de cima, um ipê amarelo, uma árvore adulta, que na época da florada ficava, foi arrancado pelas raízes. Ele não foi quebrado, o vento não quebrou o tronco, arrancou pelas raízes, jogou a árvore no chão. Quando a árvore caiu, puxou toda a fiação e todos os cabos de TV a cabo, de internet, que são sustentados por cabos de aço. E aquilo puxou o poste quebrou. Claro que naquele momento deu fogo, né, por causa do curto-circuito dos fios, e teve gente até que pensou que 2 relâmpagos tinham caído no poste e que o poste tinha puxado a árvore, mas não foi verdade. Mas sabe de uma coisa? As telhas, que são muito mais leves, permaneceram no lugar. Graças a Deus. Quero acreditar que aquela ideia que eu tive de fazer aquela sobreposição com uma tela de ferros soldados na estrutura, segurou as telhas. Porque senão, se arrebentou uma árvore, se arrebentou a fiação toda, podia ter levado o telhado todo embora. O escritor está dizendo que o ensinamento que ele está dando para você hoje aqui, e que eu estou te repetindo, é como essa tela, é como a agulha da costureira que costura muito bem a sua roupa. Você não vai passar vergonha de abaixar para pegar alguma coisa e fazer assim, e você não vai passar essa vergonha. Você não vai passar o medo de a sua casa na ventania, a ferragem não ter sido bem soldada ou a madeira não ter sido bem colocada. Ele disse, esse ensinamento é como prego colocado por grandes construtores. Se você entender que enquanto você está forte, você deve dar a sua vida a Deus, ele diz, 2 coisas boas vão acontecer. Na sua velhice, você não vai ficar tão amargurado como as pessoas que não se prepararam para ela. Porque a sua esperança e o seu consolo serão a sua fé e o seu Deus. E quando você partir e devolver esse corpo que você usa hoje para a terra, e o seu espírito seguir para Deus, você vai levar coisas boas, porque aí ele entra com esse assunto. Veja o que ele diz, verso 12. E demais disso, filhos meus, atentam, não há limites para fazer livro, e o muito estudar é cansaço da carne. Olha aqui para mim, por favor. Eu tenho uma curiosidade o tempo inteiro, eu sou curioso, eu gosto de aprender, eu gosto de fazer as coisas que eu ainda não fiz. O Mateus brinca muito comigo,
e diz assim: pai, o senhor faz as coisas mais pelo desafio, né? Eu olho um negócio, eu digo, eu quero fazer aquilo, aquilo fica me incomodando, e eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou ver, e eu faço. Às vezes consigo fazer bem, às vezes não, mas eu vou tentar fazer. O escritor está dizendo assim: no mundo não cabe livro, não cabe tanto conhecimento, e você se perde querendo conhecer de tudo. Eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a pintar, eu quero aprender a construir, eu quero aprender a mergulhar, eu quero andar de moto, eu quero pilotar um avião, eu quero aprender. Ele diz: olha, você sempre vai ser despertado para aprender alguma coisa. Mas ele diz assim, verso 13: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, presta atenção, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tema a Deus. Você e eu daremos conta de tudo que nós pensamos, de tudo que nós dissemos, de tudo que nós fizemos e o pior, de tudo que nós deixamos de fazer. Porque diz a lei de Deus na palavra e diz a lei dos homens no Código Civil: aquele que sabe que tem de fazer o bem e não faz, nisso transgride a lei. Então eu darei contas a Deus do bem que eu deixei de fazer. Eu darei contas a Deus da oportunidade de buscá-lo que eu deixei passar. Eu darei contas a Deus do mal que eu produzi. Eu darei contas a Deus da fala mentirosa que eu falei. De tudo que se deve lembrar é: você está forte, está jóia, mas lembra que você vai ficar velho, feio, fraco, e você vai entrar em anos de amargura, porque não tem nada pior do que você que achou que não ia ficar velho, ficar velho. Cadê a minha beleza? Foi embora. Cadê a minha força? Foi embora. Cadê a minha capacidade de escolher? Não tenho mais. Irmãos, hoje eu vi uma propaganda Quênia, que você com certeza ia gostar. A Amanda ainda falou: pai, nós precisamos ir lá. O Felipe não conhece esse lugar, nós conhecemos. Pastora Nízia vai lembrar. Lembra, pastora Nízia, daquela churrascaria Bonanza ali na saída para a Ceasa, que nós fizemos aquele trabalho aquela vez? Uma vez, irmãos, nós fechamos a churrascaria e levamos a igreja toda à noite. E levamos uma banda que era o Jó 42, que cantou, foi muito legal. E aí eu vi a propaganda hoje. Aquela peça de picanha com aquela gordura, aquela mesa cheia de coisas, coraçãozinho no prato, né? Venha, é um momento especial. E realmente é. Já pensou que coisa? Quem gosta de uma bela, de uma picanha com aquela beirada de gordura? Ah, o povo sabe o que é bom, como disse o presidente Lula, né? O povo gosta de uma picanha, o povo gosta de uma passada na farinha, todo mundo gosta. Agora eu vou te falar de uma coisa horrível que acontece na velhice. Você tem vontade de comer picanha e alguém vira para você e diz assim: hoje tem papinha de cará. Sabe, eu quero picanha. E alguém diz: não tem jeito, o senhor não tem mais dente. É papinha de cará. Aí eu não gosto de cará. Ah, ele gosta de cará. Ele gosta de cará. E você vai comer cará, porque você já está velho e você nem consegue dizer que não gosta. Você vai comer o que você não quer. Você vai vestir a roupa que vão vestir em você. Alguém vai chegar e dizer assim: olha que lindo que o tio comprou para o senhor. Veste, vai ficar lindo. E bom, vestiu. É isso que ele está dizendo. Se lembra do Senhor, sabe por quê? Porque Moisés tinha mais de 100 anos e a vista dele continuou intacta. Porque os homens e mulheres de Deus esperaram nas promessas de Deus e as viram ser cumpridas. Então ele diz: de tudo que você tem que lembrar, lembra de uma coisa: lembra do teu Criador nos dias da tua força. Porque se você se esquecer dele, Deus não vai se vingar de você, mas você vai colher a semente da semente que você plantou. Você vai colher o fruto da semente que você plantou. Vamos para o segundo texto, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos longe do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Por isso é que estamos longe, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ter do Senhor, convencemos as pessoas à fé. Mas somos conhecidos de Deus e espero que na vossa consciência sejamos também conhecidos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, 2 pontos, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Complicadinho o texto, né? Paulo escreve de um jeito complicado, mas graças a Deus nós lemos lá o Eclesiastes. Olha aqui para mim. O Eclesiastes disse: nos dias da tua força, não se encante com as bobagens do mundo, porque elas vão passar. Lembra que você vai ficar velho, e que você vai morrer, e que você vai para Deus, levando o que você fez aqui. Isso é o que nós aprendemos lá. Aí Paulo chega aqui, e eu vou pegar aquilo lá para a gente tentar decifrar isso aqui. Ele diz assim: quando ele fala nós, ele está falando dele, ele escrevendo e quem estava com ele. Ele diz assim: eu procuro convencer vocês de alguma coisa, porque eu já sou conhecido de Deus, Deus me conhece. Deus conhece a minha vida toda e eu espero que vocês também me conheçam e saibam da minha sinceridade. Irmão, eu imagino, pastor Ademir, que você só saiu da sua casa e veio aqui porque você acredita que eu vou te pregar a palavra de uma forma correta, que eu não vou falsificar a palavra, que eu não vou mentir. Paulo está dizendo isso. Eu espero que assim como Deus me conhece, sabe da minha sinceridade, que vocês também me conheçam e que vocês estejam acreditando no que eu vou falar para vocês, o que eu já tenho falado. Isso é o que ele coloca aqui a partir do verso 11. Veja lá, por favor. E assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, convencemos os homens à fé, a acreditar no Evangelho. Olha aqui, mas nós somos manifestos, nós somos conhecidos de Deus, e espero que na vossa consciência também sejamos conhecidos, sejamos manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vocês, mas damos a vocês ocasião de se gloriarem em nós. Ele diz: olha, eu não vou mais pedir a vocês que acreditem em mim, eu vou dar a vocês a oportunidade de acreditar em mim, porque vocês já me conhecem. Então ele coloca isso. Do que ele está falando que ele precisa que os seus ouvintes, que os seus leitores acreditem? Aí ele vai dizer aqui, presta atenção, verso 1: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha aqui, ele está dizendo, olha para mim por favor, não perde isso. Paulo está dizendo assim: quando a minha casa terrestre, porque eu estou na terra,
se desfizer neste tabernáculo, nessa terra, quando o meu corpo onde eu estou cair, o pó volte ao pó, lá do Eclesiastes, temos de Deus um edifício construído no céu. Então lembra que lá no Eclesiastes ele diz assim, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus? Você vai para um outro corpo. Você vai perguntar para mim, pastor, com que corpo eu vou viver quando eu morrer na terra? Você vai estar, é como se você acordasse. Imagina a lagarta. Quem aqui conhece aquele bichinho que anda assim, quem já viu lagartinha? Você já viu lagarta? A lagarta em algum momento ela vai se fixar num lugar e vai tecer um casulo. Um dia ela abre o casulo e sai borboleta. Você é a lagarta, eu sou a lagarta, esse corpo é o corpo de lagarta. No momento da morte nós fechamos os olhos nesse corpo e quando abrimos estamos num corpo espiritual, estaremos num corpo espiritual, temos de Deus um edifício construído no céu. Você não ficará como uma nuvem, você não será um pó, você não será uma energia, um raio aqui e ali. Você vai fechar os olhos aqui e imediatamente estará num outro corpo, um corpo não de estrutura biológica, um corpo de natureza espiritual. E aí o Paulo vai dizer, olha o que ele diz, por favor. Verso 2. Por isto também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Lembra que ele falou, lá no Eclesiastes, o Senhor falou através do Salomão, antes que venham os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Gente, olha aqui para mim, por favor. Paulo está dizendo assim, nós aqui nesse corpo, neste tabernáculo, desejamos ser despidos dele, largar esse corpo e seguir para o corpo que não envelhece. Eu não quero sofrer as adversidades da velhice. Eu quero ter vontade de comer picanha e poder mastigar a carne. Eu quero ter vontade de viajar e entrar no carro, no ônibus, no avião, ou ir correndo, ou de motocicleta ou de bicicleta. E quando você fica doente? E quando você chega no médico e o médico disse, olha, cuidados paliativos. Você sabe o que são cuidados paliativos? Sabe? Mais ou menos. Então eu vou pedir ao Lucas para te explicar o que é um cuidado paliativo. Mas ele é muito tímido, então eu mesmo vou explicar. O que são cuidados paliativos? É quando a doença não tem mais como ser tratada, mas a pessoa ainda vai viver. Aí o médico chega e diz assim, vamos cuidar para que ele tenha o máximo de conforto possível e a família também tenha o máximo de conforto. Leva para casa. Se ela disser que está com vontade de comer frango com quiabo, faz. Se disser que está com vontade de tomar Coca-Cola, pode dar, doutor, mas ela tem diabetes, não. Se ela tiver com vontade, põe um pouquinho, mata a vontade. Por quê? Porque são cuidados paliativos, até que a morte chegue. Mas você em algum momento, irmãos, eu já ouvi isso tanto. Eu fiz, um dos estágios que eu fiz, foi no Instituto de Nefrologia. Quase 500 pacientes, todos com doenças crônicas dos rins, todos fazendo hemodiálise. O meu trabalho era conversar com essas pessoas e fazer um relatório para a minha chefia. Quase todas diziam, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não posso beber água, eu não posso comer um feijão, eu não tenho mais vida, eu tenho que vir aqui 4 vezes por semana, me ligar na máquina e ficar aqui de 3 a 5 horas para poder purificar o meu sangue, e o meu braço começa a ficar deformado, a minha vista turva.
Quantas pessoas em dores dizem, eu queria morrer? Quantas pessoas na velhice dizem, eu queria morrer? Então Paulo diz assim, nós, olha aqui para mim, nós às vezes desejamos morrer, não porque queremos fugir dessas dores, mas porque nós desejamos estar mais perto do Senhor. Quem aqui não tem vontade, não teve vontade de suicidar, mas já teve vontade de morrer para chegar mais perto do Senhor? Eu começo levantando a mão. Ai, que vontade de partir estar com o Senhor. Por quê? Porque lá é muito melhor. Olha o que ele diz aqui, por favor, volta aqui. Verso 5, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Por favor, olha aqui. Sabe essa vontade que você tem de partir e estar mais perto de Deus? Foi Deus mesmo que colocou no seu coração. Quando você não está fugindo da dor da velhice, não está fugindo da dor da doença, e você bate aquela vontade de ir, é como se você tivesse saudade do céu. Foi Deus mesmo que colocou no nosso coração e nos deu a garantia de que nós estamos salvos. Então o meu espírito tem sede do Deus vivo, a minha alma tem sede de Deus, é Deus se movendo em mim, é Deus apaixonado por mim, me fazendo estar apaixonado por Ele, é uma vontade de ver o eterno namorado. Sabe quando você está apaixonado e você fica louco para encontrar a pessoa? É esse momento de saudade. Ele diz, foi Deus que fez isso. E presta atenção, verso 7, verso 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé. Por isso que a gente tem vontade de encontrar com Ele, porque no corpo é por fé, eu não vejo Deus. Verso 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes. Agora aqui, a grande mensagem que toda essa construção tem que deixar, essa noite é essa, lá em Eclesiastes, Deus vai te pedir conta. O escritor disse isso, Deus vai te pedir conta. Agora olha o que o Paulo diz aqui, presta atenção no verso número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Você vai sair, vai fechar os olhos, vai sair do corpo de carne, vai abrir os olhos e vai estar num corpo espiritual. E você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, levando tudo o que você fez através do seu corpo nessa vida. Jesus disse assim, aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos como a mim, foi a mim que ele deu. Lembra do preso como se você estivesse com ele. Visita o órfão, a viúva, o doente. Se alguém te ofendeu e bateu na tua face, vira outra. Ora pelo teu inimigo, fala bem de quem fala mal de você. Se alguém te persegue, ora por essa pessoa. São obras que você vai levar para o outro lado. E ele vai dizer, que bom que você veio, eu estava te esperando. Vem cá, entra no gozo do teu Senhor. Porque, olha, eu bebi a água que você me deu, eu recebi a roupa que você trouxe para mim, eu comi aquela comida gostosa que você mandou para mim. Nossa, quando eu estava doente, você estava ali, você orou por mim. Olha, eu fiquei muito agradecido. Você vai dizer, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso. Ele vai dizer, como não? Cada vez que você fez para um dos meus pequenininhos, você fez para mim. Irmão, eu não estou inventando. Está aqui, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta do que nós fizemos da nossa vida. O que você está fazendo dos anos em que você ainda não é velho? O que você está fazendo dos anos em que você ainda tem força, em que você ainda está vendo, está ouvindo, está conversando, está andando? O que você está fazendo nesses anos? Porque quando chegar a velhice, você não vai dar esses frutos. Não tem na velhice como você ser operoso. Na velhice você pode fazer duas coisas se você for de Deus. Duas. A primeira, você pode orar. Uma pessoa de Deus, quando chega na velhice, não pode mais fazer tudo o que ele fez na juventude, ela está em oração.
A segunda coisa que a pessoa de idade pode fazer, porque tem vida com Deus e tem oração com Deus, ela pode aconselhar. Aí a Bíblia vem e diz assim, olha aqui para mim em nome de Jesus, presta atenção, pastor Zé. A Bíblia diz assim, vós mulheres mais velhas, aconselhem as mais novas. A Bíblia diz que o homem velho e sábio se assenta e aconselha os outros. Então você tem vida com Deus na oração e você passa a aconselhar. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Nós passamos a manifestar o bom perfume de Cristo. E aí, consciente de que nós vamos ao tribunal de Cristo, porque de repente eu falei que você vai ser convidado a entrar no gozo do teu Senhor, mas tem uma outra parte que ele diz assim, eu tive fome e você não me deu comida, bati na sua porta com sede, você não me deu água, tive nu, você não me vestiu, tive preso, você pediu a minha morte, tive doente, você não foi me visitar, fui órfão, fui viúva, e você não se importou. Olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou procurar uma imagem que eu acho que eu salvei, dessa semana passada. Raja Gabalha, salvo engano meu, em frente a um quartel do exército. Parece que tem um tanque de guerra e tem alguém vestido, 2 ou 3 pessoas vestidas com a bandeira do Brasil, com a bandeira na mão, né? Lá fazendo aquele pedido antidemocrático de intervenção, mas no canteiro central tem uma família de mendigos. A imagem é muito forte. A Bíblia diz que nós temos cheiro de vida para quem é de vida e cheiro de morte para quem é de morte. Um cristão não pede morte, pede vida. O que essa imagem está dizendo? Gente que devia estar socorrendo aqueles que estão com fome, sair na rua com a bandeira do Brasil dizendo, se aquece com ela, olha o que eu trouxe, eu saí de casa para trazer comida para vocês, eu saí de casa para trazer remédio para essa criança, eu vou sim fazer um manifesto pedindo que haja uma política de casa para quem está sem casa, de comida para quem está sem comida, de médico para quem está sem médico. Irmãos, cadê os crentes desse calibre? Porque eles vão comparecer diante de Deus para dar conta. Eu fico pensando naquelas pessoas da fotografia, Jesus vai chamar e falar assim, peraí, eu estava ali no canteiro, na chuva, com fome, com um filho pequeno doente, vocês estavam do outro lado da avenida, fazendo manifestação, pedindo intervenção, enquanto eu estava com fome? Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, todos nós. Eu e você já temos corpos espirituais nos quais nós vamos acordar quando fecharmos os nossos olhos aqui pela última vez. E todos nós vamos dar contas. Eclesiastes capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 5. Fique de pé em nome de Jesus. Se isso não te dá medo, a mim dá.